ao Gustavo ali também. Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Todos os nossos irmãos que estão nos visitando, que Deus possa continuar abençoando sua casa, sua família, sua vida. Queridos irmãos, eu peço que você desligue o seu celular. Se tem alguém, coloque no silencioso, na vibração. E se tem alguma criança que chora de colo, sempre no momento da mensagem elas gostam de dar glória a Deus chorando. Aí você levanta com ela, vai lá, pega uma água lá fora, rapidinho, o vento, depois você retorna, tá bom? Toda a reverência nesse momento. Evite estar conversando na hora da mensagem, evite sair, falar, levantar. Que esse texto aqui é um dos textos mais difíceis que tem na Bíblia Sagrada. Um texto muito complexo, muito complicado, tem muitas visões em cima desse texto, e a gente precisa entender esse texto aqui. Bom, a história aqui em relato, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 28, está falando do fim trágico do rei Saul. Saul foi um rei que começou bem, né? Começou dando livramento a Israel, se destacou pela sua formosura, pelo seu tamanho, foi escolhido pelo profeta Samuel, mais pela sua parte externa do que interna. Era de uma boa tribo, era benjamita. E Saul deu livramento a Israel. Sempre está caminhando com o Caio hoje, eu disse para ele, o problema não é como a gente começa, mas é como a gente termina. Viu? Porque teve um monte de crente que começou pregando cruz e hoje está vendendo indulgência para a igreja. Então a gente precisa começar bem e terminar bem, né? Dizer como o apóstolo Paulo disse, combati o bom combate e guardou a fé, não é verdade? Então a gente precisa começar. Existem 4 principais interpretações em cima desse texto. Escute, a primeira interpretação é que a necromancia, para quem não sabe, é invocar os mortos, falar com os mortos, conversar com os mortos, viu? Inclusive esse texto aqui é um texto que é base para o espiritismo. É um texto que eles trabalham e dizem que quem se manifestou aí para Saul através da pitonisa de Endor foi o profeta Samuel, que já havia falecido, que já havia morrido. Só que isso vai contrariar um ensinamento e uma doutrina bíblica que é muito fundamental, que Deus, na sua própria lei, nós vamos citar algumas referências aqui para vocês já, usando como base o livro de Levítico, o livro de Deuteronômio, a própria lei de Moisés, mandada pelo próprio Deus, vai negar totalmente, vai proibir a necromancia, porque isso foi um costume que Israel não trouxe do Deus de Israel, mas ele trouxe de povos pagãos que ele se misturou. Quando você olha para os cativeiros, assírio, grego, persa, babilônico, eles não foram lá pegar só coisa boa, tudo que era de ruim também eles trouxeram junto. Isso foi agregado à cultura e à religião deles. E o próprio Deus, já sabendo disso, quando deu a lei a Moisés, ele proibiu que os mortos pudessem se manifestar, ou que você fosse consultar, não é verdade, alguém que pudesse falar com os mortos. Então eu peço que você ore por mim nessa noite, porque eu preciso esclarecer isso aqui, biblicamente falando, com muita sinceridade, porque eu vou ensinar o que eu creio, tá bom? E você tira a prova dos 9 com a Bíblia que está aberta na sua mão. A primeira teoria é que a necromante invocou Samuel. Geralmente alguns teólogos vão dizer, o Dr. Augusto Nicodemos, por exemplo, vai dizer que era Samuel falando aqui. Oxe, quem sou eu para discordar do Dr. Augusto Nicodemos? Hermeneu, doutor em interpretação bíblica, ele diz que pelo texto aqui era Samuel. Já o doutor Hernandes Dias Lopes diz que não tem possibilidade nenhuma de ser Samuel que está falando aqui nesse texto. Olha aí, 2 homens grandes, né? 2 grandes teólogos tendo pensamento diferente. Agostinho de Hipona e teve o pensamento também que era Samuel. Já os reformadores, a partir do século XVI, dizem que isso aqui não era Samuel de jeito nenhum. A segunda teoria seria que houve uma intervenção do próprio Deus. Deus quebrou a sua lei, um pouco complicado de entender isso, porque Deus não vai revogar os seus estatutos, mas o próprio Deus quebrou a sua lei e deixou com que o diabo falasse aqui no espírito para que Saul recebesse a sua sentença. Ou seja, é uma ação da soberania de Deus permitindo que um espírito maligno falasse aqui através daquela pitonisa para que Saul recebesse a sua condenação. A terceira visão é que aqui é uma obra de Satanás. Martinho Lutero defendeu isso com unhas e dentes, e ele diz que aqui nesse texto não há possibilidade alguma de ser o profeta Samuel, mas que era um espírito maligno que estava falando através daquela mulher, enganando a pessoa de Saul. E a última teoria talvez seja menos aceita, que era uma charlatanice, né, daquela mulher.
ela estava enganando Saul, ela era craque na arte de enganar, ela era craque na arte de mentir, e eles vão defender esse texto, porque vão dizer que quando o Espírito se manifesta, nós já vamos ler o texto, ela se assusta muito grande, chega que no hebraico, no original, a Bíblia foi escrita no hebraico, no Antigo Testamento, que no hebraico ela dá um grito de desespero quando ela vê o Espírito se manifestar. Então são várias visões, são várias teorias, e isso aqui é muito usado. Antes de começar, para a gente entrar num texto aqui, e a gente vai defender por que a gente não acredita que era o profeta Samuel. Só que tem um problema, parece que no próprio texto, é que o verso 15 e o verso de número 16 vão dizer, e disse Samuel, e falou Samuel, né? Ela vai manifestar a visão, a gente vai tentar vamos trabalhar essa visão, e vamos entender por que a Bíblia narra dessa forma, e por que nós não acreditamos, ou melhor, porque eu não acredito que esse texto é o profeta Samuel. Antes de falar nisso, é muito interessante você falar, não sei se você já participou de alguma sessão espírita, mas quem já teve a oportunidade de ir no espiritismo, o Satanás, ele não é onisciente, ele não sabe todas as coisas. Isso nós sabemos quando nós estudamos a Bíblia Sagrada. Nós sabemos que ele está desde a criação, desde os primórdios da terra, e que ele vem acompanhando tudo o que acontece. Então todos os acontecimentos que nós ouvimos, que nós vemos, ele sabe. Através da sua grande corja de demônios, ele consegue ter bastante informação. Só que o diabo, ele não sabe o que vai acontecer amanhã. Ele apenas pode deduzir, ele apenas pode acertar, ele pode fazer uma previsão, como eu e você podemos também fazer. Agora preste atenção, a primeira pergunta que nasce desse texto é possível os mortos se comunicarem com os vivos? Essa é a primeira pergunta que vai aparecer. E quando você vai numa sessão espírita, por que eu citei uma sessão espírita? Porque o espiritismo, como eles acreditam no naturalismo filosófico e acreditam na evolução, talvez você não saiba, mas os espíritas não são criacionistas, tá? Eles são evolucionistas. Adão não foi o primeiro homem para eles. Então, como eles acreditam que o homem está em constante evolução, eles pegam esses textos e essas bases aqui para fazer essas entrevistas. E é muito comum, por exemplo, você pode até achar graça, parece até cômico o que eu vou falar aqui agora, mas você pode ir qualquer dia desse você pode ir no centro espírita e pode estar o Raul Seixas lá, ou Mamonas Assassina. Porque eles trazem os mortos de volta e eles conseguem colocar os mortos diante das pessoas. Isso é tão interessante. Por exemplo, você pode depois, quando chegar na sua casa, pegar o YouTube, né, e colocar lá um vídeo do Chico Xavier. Chico Xavier, quando psicografava suas cartas, que ele entrava em transe, uma pessoa chegava e o filho da mulher, um exemplo, tinha morrido em 1970 na Avenida Paulista. Ele consegue descrever a cor da camisa, a roupa que ele estava, como aconteceu o acidente. Ou seja, são informações que nós sabemos que o diabo tem. Só que o espírita, ele fala o passado e o presente. O futuro é uma ação divina. E o espírita consegue falar, então, do dia que tu nasceu ao dia que tu morreu. Adivinhar o que vai, ou melhor, prever, ele prevê, mas saber o que vai acontecer amanhã, aí é totalmente complicado. Então eu vou trazer aqui alguns pontos. Primeiro, os nécros, os mortos, não se comunicam com os vivos. Abra aí, segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo de número 23. Outro ponto, enquanto você procura, eu coloco 2 pontos hermenêuticos. O primeiro ponto é, a Bíblia explica a Bíblia. E outro ponto é, não pode um texto obscuro dar luz a um texto claro. Então, quando o texto é obscuro, a gente faz a interpretação dele com outros textos que são claros, e não ao contrário. Eu não posso pegar um texto que não tem resposta e ir para um texto que já está claro na minha mente. Então, quando eu não tenho resposta no texto, o que é que eu faço? Eu vou nos textos que vão me dar base para isso. Outro ponto interessante, jamais eu posso fazer doutrina, e é muito complicado eu querer criar uma doutrina desse texto aqui. Ensinamento desse texto aqui. Por quê? Porque a gente não tem as respostas necessárias. Então vamos lá. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Ele disse assim, porém agora é que é morta, por que jejuaria eu? Porém eu vou fazê-la voltar. Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Preste atenção. Você sabe o contexto disso aqui, né? Davi cometeu um adultério, Betseba engravidou, e o Senhor, como juízo, disse que a criança ia morrer. Deus falou isso através do profeta. E Davi se desesperou. Ele orou, ele jejuou. Aí os expansionistas vão dizer que ele não tem fé, mas tudo bem, né? Ele orou, ele jejuou, mas Deus não respondeu a oração dele. A criança morreu. Davi não tinha fé então aí.
viu? Então o que aconteceu? A criança morreu, só que no final do versículo, o que acontece? No final do versículo ele vai dizer assim, ó, eu irei a ela, porque quando ele morre, quem está vivo vai se juntar com os mortos, mas no final do texto ele diz, porém ela que morreu não voltará para mim. Aí ó, porém ela não voltará para mim. Então dá a ideia que quem morreu não volta, quem está vivo vai para lá, mas quem morreu não volta. Vamos trabalhar, Isaías capítulo de número 8, versículo de número 19, irmã Natália, por favor. Isaías capítulo de número 8, versículo 19, está aqui ó, está dizendo assim, quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chireiam, essa palavra é estranha, e murmuram acaso não consultará o povo ao seu Deus, a favor dos vivos, ou se consultarão os mortos? É uma pergunta retórica, se consulta, morto ou vivo? Vivo. O próprio salmista no Salmo 88, Emã disse, Senhor, se eu morrer eu não te louvo, porque os mortos, eles não te louvam, não me mata que tu vai perder um dos melhores cantores do teu coral, eu só consigo te louvar vivo, porque se eu for para o além, para o abismo, lá os mortos eles não conseguem te louvar. Então esse é o pretexto. E a palavra, um texto básico que pode sacramentar esse ponto é Lucas capítulo de número 16, a parábola do rico e do Lázaro, né? Quando o morto interroga dizendo, Senhor, que eu volte lá, porque eu tenho alguns parentes que ficaram lá. Está vendo um diálogo, quem vai acreditar que é literal, mas aqueles que acreditam que as pessoas estão conscientes, né, vão dizer que aquilo é literal e não uma parábola, vai dizer que ele está pedindo para voltar, para que ele possa pregar para os vivos, porque se ele contar para os vivos o lugar onde ele habita, os vivos vão se converter. Só que Deus, o próprio Cristo, tira essa possibilidade, respondendo para ele, olha, não tem como tu voltar lá. Então me ajuda aí, irmão. Não tem como tu voltar, por quê? Porque eles têm a lei e os profetas, em outras palavras, morto, não tem como tu virar um pregador, um anunciador das boas obras, porque eles têm a Bíblia. Então não tem como um morto ir daqui e pregar para lá. Outro ponto, vamos lá. Segundo livro de Samuel, segundo ponto, primeiro livro de Samuel, capítulo 28, verso 6. Põe aqui para mim, irmã Natália. Primeiro livro de Samuel, 28, olha só. Consultou Saul o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. Presta atenção nisso, irmão. Porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, e nem pelos profetas. Simplesmente Saul está louco. Aqui uma pressão psicológica, se você, olhe para mim. Se você pega o capítulo 28 todinho e dá uma lida, você vai ver que o homem enlouqueceu. Ali há um peso psicológico muito grande. Por quê? Porque ele olha e o arraial dos filisteus está armado. Aí ele procurou o profeta, Samuel está morto. Foi no Urim Tumim, na pedra que o sacerdote usava na estola, Deus não falou com ele. Procurou sonho, Deus se calou. Aí ele olhou, não tinha profeta, só que presta atenção. Há momentos que o homem, quando ele perde o temor, isso é muito complicado. Você que é crente, faça de tudo para você não apostatar da sua fé e não perder o temor. Por quê, pastor? Porque o próprio Saul colocou, cumprindo a lei de Moisés, ele eliminou todos os necromantes. Viu? Se você pegar o primeiro e o segundo livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, melhor dizendo, o próprio rei Saul deu uma ordem, que todos os necromantes tinham que ter o ministério extinto, e ele foi mais além. O próprio texto vai dizer que ele eliminou as pessoas que tinham essa prática. Só que agora ele está tão desesperado que ele esqueceu de Deus. Deus não falou com ele. Você já viu aquele irmão que ele tem que ir visitar um profeta de tarde? Ele não gosta dos profetas da Bíblia. Isaías está lá, Jeremias está lá, Ezequiel está lá, mas ele quer ver o profeta do manto, daquele que desse a revelação quentinha, né? Era isso que Saul tinha, e Saul se desesperou. Ele está louco, ele olhou o arraial lá, tudo tinha Samuel. Meu irmão, ele falava, Samuel, Saul vai por aqui, Saul faz isso. Ele nunca escute isso, ele nunca obedeceu Samuel em vida. Agora Samuel está morto e ele quer obedecer Samuel. Ele quer consultar Samuel para saber o que ele faz. Só que agora o negócio complicou. Só que aqui nessa palavra Deus vai deixar uma deixa muito grande. Coloque para mim, irmã Natália, primeiro livro das Crônicas, capítulo 10, versículo 13, por favor. Olha só. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 10, do verso 13 ao verso de número 15.
O texto que você leu anterior disse que Deus não falou por profetas. Diga, por profetas. Responda para mim, Samuel era profeta? Sim ou não? Diga sim. Profeta, sacerdote e juiz, tá? Olha aqui, ó. Olha o que diz esse texto. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão, cometida contra o Senhor por causa da palavra do Senhor que ele não guardou, e também porque interrogaram e consultaram uma o quê? Uma necromante. Deus está dizendo que ele morreu porque consultou uma necromante. Pode passar o próximo texto. E não ao Senhor, que por isso o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Último texto. Então todo Israel se ajuntou a Davi a Hebrom, dizendo: somos do mesmo povo do que tu és. Presta atenção. Porque eu perguntei se Samuel é profeta. A Bíblia disse no texto que você leu que ele matou Saul porque ele consultou uma necromante. Sim ou não? Não pode ser Samuel aqui, porque Samuel é profeta. E o profeta, eu notei bem aqui, ó, se fosse Samuel, era o Senhor, porque nenhum profeta fala de si mesmo. Viu? Se fosse Samuel, que primeiro vai pegando. Se fosse Samuel que estivesse aqui na sessão espírita, ele era profeta. Só que o texto de Crônicas está dizendo que não foi um profeta que falou, foi uma necromante. Inclusive a punição de Saul foi porque ele foi lá com a necromante. Porque se fosse Samuel que estivesse lá no texto, era o Senhor falando, porque o profeta não falava dele mesmo, mas falava de quem? Do Senhor. Terceiro ponto, olha isso. Não tem mudança após a morte. Escute, olha, vou ler para você. Samuel era, repita comigo, Samuel era íntegro, crente e irrepreensível. Mas depois de morto, Samuel se desviou. Não entendi, pastor, por quê? Porque Samuel passou a vida todinha, inclusive o próprio Samuel abriu a boca e disse que pecado de necromancia era como rebelião a Deus. Como é que agora Samuel vai desobedecer a Deus depois de morto? Vai pegando os textos, para você desmascarar, viu, a verdade, e tentar entender o texto bíblico. Ó, não tem mudança após a morte. Não há respaldo na escritura, viu, que possa dizer que após a morte você possa mudar de um estado para pior ou para melhor. Como é que Samuel passou a vida dele todinha sendo íntegro, fiel, irrepreensível à lei de Deus, e agora ele vai, não, eu vou lá. Eu vou lá consultar a necromante porque Deus quer falar com Saul, então eu vou desobedecer agora, já que eu não desobedeci em vida. Já que eu não desobedeci em vida, então eu vou agora lá e vou desobedecer. Olha o quarto ponto. Um salvo não se corrompe depois da morte. Viu? Aleluia. Escute isso. Quem está com Cristo, alguém que está com Cristo ou que já dorme no Senhor, pode voltar e pecar contra Deus? Sim ou não? O descanso dos salvos pode ser interrompido? Apocalipse 14, 13. Coloque aqui, irmã Natália. Apocalipse 14, versículo 13. Então ouviu uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Viu? Está lá. Escute, se eu disser que um morto pode voltar, eu estou dizendo que um vivo pode manipular quem já morreu. Outra coisa, um feiticeiro pode incomodar a qualquer momento qualquer santo da Bíblia. Um necromante, um espírita pode em qualquer momento chamar Abraão, chamar Jacó, porque os vivos podem manipular os mortos. Eu te pergunto, cadê a base bíblica para isso? Onde é que se encontra? Pastor, ainda não me convenceu, te acalma, vamos lá. Ponto 6, olha aí, ó. Os necromantes, se não se arrependerem, estão condenados. Escute, piorou para Samuel aqui, porque o texto de Deuteronômio, olha o que diz o texto de Deuteronômio 18, ponha para mim aí, Deuteronômio capítulo 18, versículo 10, todo mundo no 3, leia, 3, onze, 3,
foi Saul que apareceu lá. Não, desculpe, não foi Samuel que apareceu lá. Porque não tem perdão para necromante, segundo a Bíblia. Se o necromante não se arrepender, coloque Apocalipse capítulo 21, verso 8. No 3 todo mundo lê. Apocalipse 21, 8, 3. Tá, agora isso aqui é muito interessante. Essa aqui eu só falo se você dá glória. Isso. Aonde é que estão os salvos depois da morte? Primeiro livro de Samuel, capítulo 28, verso 11, Natália. Olhe para mim, todos. Para onde os salvos vão depois que morrem? Eles vão para o céu ou vão para o abismo? Me respondam, pessoal, por favor. Nós cremos que os salvos estão aonde? O judeu, se você perguntar, ele fala, olha, está no seio de Abraão. O ladrão, o Senhor Jesus falou, está no paraíso, que se entende que é onde? Em cima. Quem está no Hades, no Sheol, no abismo, na sepultura, são quem? Os ímpios. Só que se você observar nesse texto aqui, o Samuel, ele não desce. Meu Deus, está difícil. Vamos ler o texto? Vamos. Então lhe disse a mulher, que te farei subir? Esse Samuel era para ele descer. Só que a necromante, irmão, Satanás é enganador. O diabo é mentiroso, ele é astuto, ele é inteligente, viu? Então lhe disse a mulher, que te farei subir? Então lhe disse a mulher, que te farei subir? Respondeu ele, faze-me subir, Samuel. A lógica aqui era Samuel descer, porque Samuel está onde? Só que esse Samuel aqui não é aquele que governou Israel. Amém, irmão? Vamos lá que ainda tem coisa interessante aqui, Beleza. Tá. Agora esse texto aqui vai esclarecer muito. 28, 12. Acompanhe na Bíblia ou aqui no slide. Capítulo 28, versículo de número 12. Se você observar no texto, vou ler desde o 11 e você preste atenção, tá? Então lhe disse a mulher, quem te farei subir? Você já observou que quem está subindo era para descer. Respondeu ele, faze-me subir, Samuel. 12, preste atenção. Vendo a mulher a Samuel, quem foi que viu a mulher? Desculpe, quem foi que viu Samuel? Vou ler de novo, Vendo a mulher Samuel, gritou em alta voz. Presta atenção. Você não achou nada de estranho nesse texto dela olhar? Ela não está acostumada a falar com o morto? Sim ou não? Por que agora ela grita? Você não se tocou nisso não? Porque aquela mulher passou a vida todinha enganando. E sabia que nunca apareceu um morto para falar com ela. Só que nesse dia aqui apareceu um. Tanto que quando ela olhou, verso 12, vendo a mulher Samuel, grita, no hebraico está dizendo que ela deu um berro, um grito. Ela exclamou, ai! Aí ela disse assim a Saul, verso 12 ainda, disse a Saul, por que me enganas? Pois tu é mesmo Saul. Aí ele, 13, respondeu o rei, não temas o que vês? Então a mulher respondeu a Saul, olha só, eu vejo um Deus que sobe a terra. Versículo 13. Ela fala no original, eu vejo um Elohim que sobe. Não era Samuel? Por que ela falou que veio um Deus? Lembre que Saul queria ver Samuel. Ela fala que vê Samuel. Claro, calma que vai esclarecer já. Só que ela fala que agora ela vê um Deus. Verso 14, leia comigo. Perguntou ele, como é a sua figura? Respondeu ela, olha como o diabo é astuto. Vem subindo como um ancião envolto numa capa. Segura aí que tem um ponto, olhe para mim. Versículo 14, olhe para mim. Eu te pergunto, quem não conhecia Samuel em Israel? Se tem alguém que é conhecido em Israel, é Samuel, profeta, sacerdote e rei. Quem não conhece ele? Aí o mesmo texto está a charada, ponto. Aí olha o que diz o texto, a Bíblia é fantástica. Entendendo Saul que era Samuel. Ele não viu Samuel. Ele entendeu pela descrição dela. Com o irmão, dá glória, pelo amor de Deus. Ele entende entendendo Saul que era Samuel,
para não descrever um ancião com uma capa. Aí, leia de novo o 14, com bem calma. Perguntou ele: como é a figura do homem que tu vê? Respondeu ela: ele vem subindo como um ancião, estando envolto numa capa. Ponto. Aí, mesmo texto. Entendendo Saul que era... Aonde é que está dizendo aqui no texto que Saul viu Samuel? Me mostre. Pega aí, faz a tua exegese aí. Me mostra, me manda no zap depois. Não viu. Ele entendeu que era Samuel pela descrição do ancião com a capa. Sim ou não? Continue lendo comigo, versículo 14. Inclinou-se com o rosto de terra e prostou. Aí olha essa pérola aqui, meu irmão, que tem para você. Calma, que vai fechar com chave de ouro. Olha essa, versículo 15. Põe, irmã Natália. Samuel disse a Saul. Aí o hebraico gosta disso aqui. Essa palavra disse no hebraico aqui é a palavra ob. Diga ob. Sabe o que significa isso? É a mesma palavra usada para ventríloco. É como se no original, o Hernando Dias Lopes falou isso, eu achei fantástico. O Espírito Santo deixou essa palavra de propósito. Por quê? Porque é como se um espírito tivesse falando. Oh, glória! Era como se ela fosse um ventríloco na mão do espírito. Porque essa palavra disse no hebraico significa ventríloco. Ou seja, era um espírito maligno usando ela, se manifestando para que pudesse falar e enganar, dizendo que era Samuel. Mas pastor, o versículo de número 15 disse que era Samuel. Samuel disse a Saul. É aí que está a questão. Por que, pastor Narciso? Claro, Saul não entendeu que era Samuel no versículo 14. Então é uma narrativa. Se entendeu que era Samuel, então Samuel vai falar. É assim que ele está descrevendo a mensagem. Na cabeça de Saul, quem apareceu é Samuel. Então, se é Samuel, no versículo 15, quem entende é Samuel. Mas por que não é Samuel, pastor? Lá vai. Segure. Vamos lá. Escute. Saul não viu Samuel. Quem viu foi a feiticeira. Samuel disse a Saul porque ele tinha entendido que era Samuel. Beleza. Agora por quê, pastor? Leia comigo esse texto. A gente caminha para o fim. Deuteronômio 18, 22. Olha esse texto aqui. Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, essa palavra que o Senhor não disse com soberba, falou ao tal profeta, não tenhas temor dele. Em outras palavras, se o profeta falar e não se cumprir 100%, escute, profecia de Deus não se cumpre 60%, nem 50%, nem 80%, calma, segura. Quando Deus fala, se cumpre 100%. E agora eu vou te mostrar aqui os erros da profecia dela. Porque se foi Samuel, ele desaprendeu profetizar no além. Porque a profecia que ela vai falar no versículo de número 19, 1 Samuel 28, 19. Só esse texto. O Senhor entregará também Israel contigo nas mãos dos filisteus. A profecia que Samuel, o suposto Samuel está falando. E amanhã, tu e teus filhos estareis comigo, e o acampamento de Israel, o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Samuel veio do além e falou isso. Bora ver se era Deus. Lá vai. Primeiro, se fosse Samuel, amanhã, o que é amanhã? Se for amanhã é um período de tempo indeterminado, essa profecia é lógica. Se eu falasse amanhã tu vai morrer, se amanhã não é depois de hoje, essa profecia não é uma profecia bíblica. Então amanhã aqui é o que, pastor? É o dia depois de hoje. Só que Saul morreu 18 dias depois que ela falou isso aqui. Como, pastor? Leia lá comigo, primeiro livro de Samuel 28. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo de número 1. Primeiro livro de Samuel 30, verso 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, já tem 3 dias aqui, Saul não morreu ontem, no outro dia que ela falou. Passou 3 dias. Leia o 30, 17, irmã Natália, 30, 17. Feriu Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão 400 moços que matando os versículo 30, 17. Aqui está passando 5 dias. Leia para mim o versículo de número 29, versículo 11. 1 Samuel 29, 11. Dá um glória aí, meu irmão, está terminando. Então Davi de madrugada se levantou, de madrugada, já é outro dia, Saul não morreu.
para partir e voltar à terra dos filisteus. Os filisteus, porém, subiram a Jezreel. Saul ainda não tinha morrido. Agora vem um outro texto fantástico. A profetisa, o Samuel, lá genérico, falhou também nos fatos. Como assim, pastor? Por quê? Ele falou que Saul ia morrer nas mãos dos filisteus, sim ou não? Só que Saul não morreu nas mãos dos filisteus, ele se suicidou. Aí Deus errou. Aí está mexendo na inerrância bíblica, na infalibilidade. Outro ponto, sabe o que o profeta disse? Samuel disse que ia morrer todos os filhos, só que aqui na profecia morreu só Jonatas, Abinadab e Malquizua. Isbosete, Armone e Mefibosete não morreram. E aí? Samuel desaprendeu? Não era Samuel. Outra, pastor. E o lugar, pastor? Tá. Ela ainda errou o lugar. Por quê? Ah, Jesus. O verdadeiro Samuel, irmã, está onde? Ela disse, olha, vou fazer ele subir. Quem estava subindo era o Samuel que ela estava invocando, o demônio. Porque o verdadeiro Samuel, ele não sobe, ele tem que descer. Agora, se você quiser pegar esse texto aqui e forçar ele para dizer que era Samuel falando na boca do homem, você está dizendo que Deus mentiu, porque o próprio Deus proibiu a necromancia. Você está dizendo que Deus passou por cima da sua lei e ele não vai fazer isso. Viu? Baseando, pastor, o que é que o senhor quer falar? Os mortos nunca voltaram para contar a história de como é lá. Todas as vezes que alguém falar para você, porque teu pai está ali, tua mãe está ali, teu filho está ali, mentira, enganação do diabo. Morre, segue o juízo. Só no arrebatamento da igreja que nós vamos saber quem é quem. Viu? Por quê, pastor? Porque o Deus da Bíblia, ele é Deus de vivo e não de mortos. Se tem alguma coisa para fazer, o momento é hoje. Se é para prestar conta, o momento é hoje. Se é para arrepender, é hoje. Se é para perdoar, é hoje. Se é para colocar as coisas no lugar, porque depois que morre, não volta não, irmão. Não volta. Não tem como voltar. Viu? Não deixa colocar essa ideia na tua cabeça. E pastor, e quem são? E essas adivinhações são demônios. São demônios querendo te assustar. São demônios querendo colocar na tua cabeça que existe a possibilidade de mortos voltarem com respostas do além. Aí vai entrar duas visões. A primeira visão é que os mortos já estão gozando com o Senhor e os ímpios já estão na condenação, no inferno, já sentindo um aprecio do que vai ser. Outra é que todos estão descansando, esperando o arrebatamento da igreja, os corpos serem transformados para o grande dia do juízo final. Pastor, qual é a resposta? Não sei. Não sei. Posso acreditar em algum ponto. Posso acreditar no sono da alma ou no outro ponto. São várias vertentes, são várias visões. É um mistério. Só que aqui nesse texto era Satanás querendo ludibriar. Saul já era dele. Deus usou, achei fantástico isso, Deus usou o próprio diabo para dar o decreto final de Saul. O Satanás engodou ele, bacana, fez ele apostatar da fé, fez ele parar de temer a Deus, fez ele passar por cima do nome do Deus de Israel e no final pegou ele de jeito. É isso que o diabo quer fazer com as pessoas. É isso que o diabo quer fazer com você. Ele quer colocar engano na tua mente. Ele quer colocar coisas na tua cabeça e dizer, mas só que olha, nós temos uma bússola. Nós temos uma luz que está aqui, ó. Esse livro aqui pode te orientar em cada passo da tua vida. Viu? Você não precisa ir no centro espírita saber como está lá. Deixa que de lá o Senhor cuida. A nossa vida é aqui, cuida de quem está vivo. Eu fico imaginando algumas pessoas que falam assim, pastor, eu estou muito desesperado. Pergunte por quê, pastor? Porque eu perdi um parente, um amigo, um filho, e o pessoal está dizendo que eles já estão lá no tormento. Por exemplo, irmão, me desculpe os irmãos que acreditam que o pessoal já está conversando lá, que eu estou encaminhando para me entender esse negócio aí, viu? Mas se o cara está consciente lá, ele já está sofrendo antecipado. Porque ele está lá no além, está sofrendo lá. E como é que a pessoa que está lá, que está com a família toda desviada aqui, como é que essa pessoa tem paz? Então nem no céu vai ter paz. Aí os teólogos que vão defender vão dizer, não, é porque lá as lembranças já vão ser só boas. Só que é achismo, porque não tem base bíblica. Viu? E o texto de Eclesiastes capítulo 9, versículo 5 e 10 diz, olha, o que tu tem para fazer, faz enquanto tu está vivo, porque depois que tu morre para além, para onde tu vai, não tem ciência, não tem trabalho, não tem nada. Então é um mistério. Ninguém voltou de lá para contar. Porque se Lázaro estava consciente, imagine Lázaro, morreu, depois de 4 dias foi ressuscitado, né? Aí quando ele estava no bem bom lá gozando com Abraão, Isaac e Jacó, alguém chegou, bora Lázaro voltar. Ó.
Como explica isso? E aí, igreja? Complicado, né? Lázaro ia falar, não, daqui eu não vou não. Quem é que vai querer voltar do céu? Do lado de Cristo. Quem, irmão? E a filha de Jairo que tinha morrido? Ela voltou do céu também. E aí, como é que fica? As pessoas que passaram por ressurreição. Por você ver, é um assunto complicado. Como a Bíblia vai se calar em muitos pontos, a gente vai pegar os textos claros, vai fazer uma hermenêutica boa, sólida e vai tentar entender. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Pergunte o que, pastor? A prestação de contas é aqui. Viu? Não vá nessa ideia de A Viagem da Rede Globo. Quem assistiu essa novela? Levante a mão. Você está perdoado em nome de Jesus. Isso. Essa novela ensinou por muito tempo. Eu assisti também, viu? Essa novela ensinou por muito tempo. Que era o Guilherme Fontes que fazia o papel do Alexandre, que tinha o Antônio Fagundes, olha, memória boa, ainda lembro. Aí ele morreu, aí ele ia lá na piscina, entrava no corpo, ele ia no inferno, e a Diná ia lá toda de branca, com uma bata de batismo no inferno, dava assim, conseguiram no final da novela chamar o Alexandre de lá. Esse é o papel do enganador. Se tem um momento, irmão, de você prestar conta com Deus, é agora, é hoje. Viu? Seus atos, suas culpas, seus pecados ocultos que ninguém conhece, os meus pecados ocultos que ninguém conhece, só Deus. É dobrar o joelho e dizer, Senhor, nos perdoa, porque nós não sabemos o que está nos esperando. Amém? Eu termino essa mensagem dizendo o seguinte: se alguém bater na sua porta, se alguém falar para você assim, olha, teu pai está ali, tua mãe está ali, teu primo está ali, diga, é demônio. Sem medo de errar, é demônio, porque mortos não voltam para pregar. Escute, Deus não permitiu os anjos, mas nem morto voltar. A pregação é conosco. E isso nós fazemos enquanto estamos vivos. Se Jesus levou o seu parente, seu amigo, seu irmão no coronavírus ou outra doença, Ele sabe. Irmão, preste atenção, olhe para mim aqui rapidinho todos, por favor, para a gente encerrar. A verdade é que a gente não quer perder. A gente é apegado com essa terra. A gente fala em morar no céu, mas quer estar aqui nessa terra fedorenta, cheia de pecado, cheia de dor. Porque nós somos feitos do pó, dessa matéria aqui. Então se nós somos feitos daqui, nós somos apegados com isso aqui. É normal, viu? Mas eu te pergunto, se você tem certeza que o teu parente, que o teu irmão, que o teu primo, eu não vou falar cachorro porque não tem alma, não tem espírito, mas que se alguém da tua família morreu em Cristo, ele está melhor do que você. Ele está melhor do que eu. Por que, pastor? Eles não apostatam mais. Eles não podem mais negar Jesus. O diabo não pode mais enganar eles, irmão. E a esperança que, como a Bíblia, levante a mão direita, e como a Bíblia não falha, nós vamos rever eles. Fique de pé em nome de Jesus. Curve sua cabeça. Querido Deus, o Senhor é soberano sobre todas as nações da terra. E quem somos nós diante de um Deus tão grande, tão poderoso, tão soberano? Senhor, nós não conhecemos um palmo além da nossa vista, mas o Senhor sabe tudo. E a minha oração, Pai, é que nenhum espírito imundo, nenhum espírito das trevas, invocado do abismo, possa, Senhor, nos enganar, porque isso não vai poder acontecer com os teus escolhidos. Senhor, eu te peço, guarda a tua igreja, nos livra do engano. Nós temos a tua palavra, Senhor. Tentaram fazer isso, Senhor, lá no Éden, tentaram fazer isso com esse texto, tentaram fazer isso com o texto de João Batista, e em todas as vezes é refutado, porque o Senhor não é Deus de mortos, o Senhor é Deus de vivos. E nós estamos aqui, Senhor, glorificando o teu nome nessa noite, e pedindo ao Senhor que nós possamos andar conforme a tua palavra. Nos ajuda a caminhar e que o teu nome seja glorificado. Nós oramos, nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que todos possam dizer amém. Pode sentar em nome de Jesus.